Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar numa análise do livro de Yohanan, que é mais conhecido como o Evangelho de João, só que por uma ótica bem diferente. A gente vai usar a visão da filosofia S, que é uma linha de pensamento que se propõe a desconstruir sistemas de controle. Então, vamos usar o material dessa fonte para entender como é que esse texto tão antigo pode ser visto como uma ferramenta de libertação. Olha só, vamos direto ao ponto aqui. Segundo essa análise, o livro de Yohanan não é só mais uma história bíblica não. Aparentemente ele tem um propósito muito específico, quase cirúrgico, revelar o Criador em carne e osso, e com isso, desmontar todo aquele legalismo religioso que acaba aprisionando as pessoas. É, tipo uma declaração de guerra mesmo contra a hipocrisia. E é exatamente isso que nos joga de cabeça no nosso primeiro tópico, esse confronto direto entre a mensagem de Yohanan e o que a fonte chama de teatro religioso. Vamos dar uma olhada em como essa batalha de ideias acontece dentro do próprio campo da fé. Pois é, e o que é mais fascinante aqui é de onde vem a palavra hipocrisia. Sabe, ela vem lá do grego e quer dizer, literalmente, teatro, atuação. A fonte defende que a religião organizada se transformou exatamente nisso, uma grande peça, um palco onde a fé é só encenada por interesse, sabe? Transformando o que era para ser sagrado num show para ganhar dinheiro. E para descrever quem são os atores nesse palco, a fonte usa um termo bem particular, os bíblias. Mas calma, isso não é sobre quem lê a Bíblia, tá? É sobre os legalistas. Aquela galera que se apega na letra fria da lei para julgar, para controlar, e no processo acaba matando o espírito, a essência viva da mensagem. É a velha briga da forma contra o conteúdo. Beleza. Agora, para a gente entender qual é a força que bate de frente com esse sistema, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Nesta parte, vamos explorar as origens, digamos, cósmicas da mensagem de Yohanan, que é toda personificada na ideia do Logos. Então, essa visão apresenta um tipo de fluxo, uma cascata cósmica. Pensa assim, tudo começa com Sófia, que seria a sabedoria suprema, a fonte de tudo no Criador. Essa sabedoria se manifesta como Logos, a razão cósmica. E por fim, o Logos se materializa na nossa realidade, que aqui é chamada de holograma, como se fosse uma projeção da consciência. É a sabedoria pura ganhando forma para iluminar quem está aqui. Aí, claro, surge aquela pergunta que não quer calar. Se a luz, se a sabedoria se manifestou de forma tão clara, por que justamente o sistema que se dizia o guardião do espiritual não conseguiu enxergar nada? E a resposta, segundo essa linha de pensamento, está na nossa cara: desejos mundanos. O foco no ter, ser e poder, ou seja, grana, status, controle, criou uma espécie de cegueira espiritual. A vaidade foi como um fermento que inchou o ego e impediu que eles enxergassem uma verdade que não servia aos próprios interesses. A luz estava lá brilhando, mas os olhos estavam fixos na escuridão do ego. Isso nos leva para uma das separações mais cruciais de toda essa análise, a diferença gritante entre os rituais externos, de fachada, do sistema, e uma transformação que é interna, que é de verdade. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, você tem os rituais do sistema religioso, batismo na água, dízimo, sacramentos, ações humanas que nessa visão, na verdade, te prendem. Do outro lado, a ideia de um nascimento imaterial. Algo que não depende de nenhum ritual, mas sim de uma conexão direta, de dentro para fora, com o Criador, para curar a alma. E o resultado desse tal nascimento imaterial, a fonte resume numa sigla: SSS, Santo, Salvo e Sábio. O ponto-chave aqui é que a salvação não é um carimbo de uma igreja, de uma denominação. É um estado de ser. É a cura da alma que rola quando a pessoa para de atuar no teatro religioso e começa a existir de verdade, por conta própria. Aqui a gente tem uma metáfora bem forte, bem direta. O sistema religioso é pintado como um lobo, um predador, que usa o nome sagrado de isca para devorar o rebanho. Em contraste, a verdade, aquela compreensão que vem de dentro, age como um detergente. Ela limpa a consciência sem precisar de ninguém no meio do caminho. Certo. Então, se o sistema é um teatro e os rituais são só para inglês ver, o que se faz? Para onde se vai? Nossa última parte vai abordar justamente a conclusão lógica de tudo isso, o movimento de sair. Para a gente fechar essa ideia, vamos usar uma última analogia. Imagina a religião como um par de óculos, só que as lentes estão todas foscas, embaçadas. Com eles no rosto não dá para ver a realidade, só dá para ver sombras, vultos, que aqui representam os dogmas, as doutrinas que distorcem a percepção. E seguindo nessa mesma analogia, o livro de Yohanan entra em cena como se fosse o colírio. E não é qualquer colírio não, é o colírio de Sofia, da sabedoria.
Ele não te dá um óculos novo, ele limpa os olhos. A ideia é que se possa enxergar a realidade como ela é, sem precisar de nenhuma lente para distorcer. E aqui está o ponto alto de toda essa linha de raciocínio. Quando a visão está limpa, o teatro perde o sentido. Não precisa mais sentar na plateia para tentar conhecer o autor da peça, porque, segundo essa visão, o autor, o criador, passa a morar por dentro. A conexão vira uma linha direta. Isso, claro, muda completamente o papel do próprio texto sagrado. A Bíblia deixa de ser um objeto para ser adorado, sabe, um ídolo. Ela passa a ser vista como o que talvez sempre foi, uma ferramenta, um livro de consulta, um mapa que aponta para a luz, mas que não é a luz em si. E para fechar, fica aqui essa provocação. Essa análise toda deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que já não deu tempo da ignorância, da aceitação passiva? Será que não é hora de sair da plateia do teatro religioso e se tornar de fato protagonista do próprio pensamento, da própria jornada espiritual? Bom, a questão fica aí.